Mas antes de levar para o torno, para a gente fazer os círculos, nós vamos precisar fazer uma marca aqui, que é onde a gente vai cortar depois a peça. Então, para a gente não se perder e ter dificuldade, o interessante é que a gente faça essa marca aqui agora. Então, o que eu vou precisar fazer? Uma linha aqui e uma linha aqui. Na verdade, eu preciso desses dois extremos aqui marcados, ó, que é onde a serra vai pegar. Instalei aqui esses pedacinhos, tá? Esses 4 pedaços aqui para a gente poder fazer as duas linhas, que vão me interessar muito essas marcas aqui, ó, nesses 2 pontos aqui. Aí eu vou usar o transferidor. Então, como é que é o processo para poder marcar essas duas linhas para ficar equidistante das que já estão marcadas, né? Alinhamos aqui a nossa linhazinha do transferidor. Eu vou ter um número aqui que vai dar 142 graus e meio, quase 143 nessas duas linhas. Isso daí deve ser padrão para todo mundo, tá? Aí marquei aqui, tá? Tirei, vim com meus compassos, coloquei exatamente aqui onde eu fiz a marca nessa linha e tá. Vim do lado de cá na mesma marca e o encontro das duas linhas vai me dar exatamente a distância que tem entre esses 2 pontos aqui. Repito o processo aqui embaixo. E eu consegui encontrar na confluência dos 2 riscos agora que eu fiz, eu tenho aqui agora uma reta. Que deve obrigatoriamente pegar nesses 2, no centro e nesses 2 que eu fiz aqui. E eu vou marcar aqui em cima. E agora eu vou ter que fazer uma outra linha aqui. Se o nosso compasso já tiver marcado, né, vai ser simples, porque a distância que tem para cá deve ser a mesma para esse lado aqui. Não pode ser diferente. Fiz uma marquinha em X e vou fazer aqui agora. Outra vez a mesma coisa. Onde as duas se encontraram, eu colocando a régua, ela tem que passar exatamente aqui no meio. Isso garante que a minha linha está perfeita, como eu preciso. E que eu vou ter 45 graus aqui, a 90 graus. Bom, se você quiser conferir, você coloca aqui no meio. Alinhou com essa linha aqui, alinhou para lá, alinhou para cá, 90 e 270 nesse sentido aqui, 0 e 180 nesse sentido aqui. Então o nosso desenho está perfeito, tá? Lembrando que isso tem que ser um quadrado, exatamente um quadrado, não é um quadrado mais ou menos, tá?
senão não dá certo. O que eu tenho agora? Além de eu já ter marcado aqui onde eu vou furar, eu vou marcar esses 4 pontos aqui. Aqui e aqui. Para que vai servir essas 4 marcações aqui nos extremos da minha chapa? Porque depois para mim poder tornear, eu vou tirar essa fita crepe. Então o nosso Frankenstein aqui, que está todo com fita crepe, não vai ter mais marcação nenhuma, está tudo fora. Então eu venho com punção novamente e, ó, tum, chego aqui, tum, tum e tum. Fiz as 4 pontos aqui bem feito, né? Bem fundo, que é para mim não perder isso daí. Eu também sei de uma outra informação. Eu sei que eu vou trabalhar lá no torno, né? Não adianta eu chegar com a chapa com 27 no meu caso, tem que ser 26. Ela só cabe 26 porque é a altura que eu tenho. Olha, se eu só tenho 26, e se eu já havia marcado, se eu já estou utilizando uma placa maior do que eu vou precisar, que é o caso aqui, que sobrou essa beirada aqui, né? E eu vou ter que cortar isso antes de ir para o torno. Então eu tenho que fazer o seguinte, bom, qual é a minha medida aqui? Do centro até aqui, eu vou passar nesse ponto, tá? Então eu sei que o meu limite é aqui. Se o meu limite é aí, outra vez com o nosso compasso, agora não importa se ele é maior ou menor, medi aqui o meu ponto, marquei aqui, e em tudo quanto é canto aí eu vou passando a minha marcação. Bom, por que eu vou precisar desse círculo aqui de fora? Porque agora você vai meter lá na serra-fita e vai arrancar o resto que você não precisa mais. Então, com esse círculo aqui marcado e esses pontos aqui bem marcados, você, quando tirar a fita, você não perde onde é que você vai ter que cortar. Então, está preparado agora para a gente tirar o excesso, né? E levar para o torno para a gente fazer as linhas de dentro, né? Furou, marcou e levou para o torno. Seria alguma coisa assim, né? Como está marcado aqui, ó. Não sei se está visível aí, mas eu tenho uma marquinha aqui. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, além de outras que estão para as próximas explicações, né? Então agora vamos passar lá na serra-fita e vamos tornar esse negócio aqui uma coisa o mais redonda possível, do tamanho que eu possa colocar no torno. Eu venho com a peça, instalo ela aqui, essa borda vai estar mais ou menos cortada, que a gente acabou de trazer de lá da serra-fita, não vai estar muito certinho isso aqui, né? Então a gente vai tornear esse pedaço, deixando uma folguinha aqui, né? Para poder trabalhar com ela. E agora a gente vai fazer os círculos aqui de dentro. A minha peça ainda está sem os riscos, né? Vamos imaginar que essa peça ainda estivesse com os riscos para serem feitos. Mas esses principais aqui, que fixam a peça no torno, já estão prontos. Então, eu tenho uma noção aqui de qual é a menor distância que eu posso fazer o meu primeiro furo. Então, eu vou precisar ter ela montada inteira e dizer, bom, o mais próximo que eu consigo colocar é aqui, para não pegar nem nesse buraco e nem nesse aqui. Não é? Eu já sei que depois eu vou ter que fazer
essas linhas aqui, ó. Vamos fazer esses furos. Então eu venho aqui, faço uma marquinha no lugar, com a canetinha dessas marca-texto do tipo, né? Coloco para girar e faço o meu primeiro risco. Eu utilizei essa peça aqui, né? É própria para isso, bem afiadinho. Então, colocou aqui, girou, marquei o primeiro. Aí agora eu digo, bom, quero marcar o seguinte, eu utilizei 1 centímetro. Marquei aqui 1 centímetro no meu paquímetro, né? Travei, primeira está feita, desliguei o torno, olhei aqui, bom, o segundo é aqui. Aí fiz uma outra marquinha, pá, rodei e assim fui fazendo até o final, o limite do que eu tinha na minha placa. Fui fazendo esses risquinhos aqui direto, com espaçamento de 1 centímetro. Por que 1 centímetro? Porque a minha placa ela abre no máximo 1,5, 1,4. Ela aberta, essa abertura aqui vai me dar mais ou menos 1,4. Então, eu coloquei com 1 porque aí não existe uma medida aqui no meio que eu não consiga alcançar. Então, essa distância de um furo para o outro tem que ser menor do que a abertura máxima que a sua placa dá. Se é 1 centímetro, tem que ter no máximo 9. Se for como a minha, que é 1,5, tem que ter no máximo 1,4, 1,3. Bem, com isso eu fiz esses círculos. E aí, por que é importante fazer os círculos aqui? Porque você vai garantir que isso esteja perfeito com o seu torno e com a placa. Então, está resolvida essa minha questão aqui de fazer os círculos onde eu vou fazer esses furos aqui. Vocês se lembram que a última coisa que a gente fez nesse modelo foi fazer essas marcações aqui no limite da minha peça que já está torneada, né? Então eu fiz uma marcação aqui e outra aqui. Só que quando eu voltar com ela do torno, isso daqui eu acabei de tirar. Eu vou estar com a placa toda circulada, né? Inclusive, próximo do ponto, dos 4 pontos, que são esses 4 pontos aqui. Tá? Esses 4 pontos, imaginando que eles estivessem nesse ponto, nessa posição, o que eu vou fazer? Passar uma fitinha aqui. A fita é transparente. É fácil para mim identificar aqui onde é que está o buraco, tá? Não esse aqui que está cortado, mas onde é que estão essas marquinhas que eu fiz aqui. Então a gente vai pegar utilizando essas marquinhas e vai fazer essas 2 linhas. Essas 2 linhas eu utilizei uma caneta como essa para fazer as minhas 2 linhas. Marquei direitinho aqui, marquei o centro, que ainda tá a minha marcação dos pontos onde eu vou furar estão todos aí, né? Então eu fiz aqui com a caneta, porque na hora que eu for vir com a serra, eu preciso que a serra passe. Essa linha precisa estar exatamente no meio do meu disco.
que é para garantir que a gente tenha pedaços iguais aqui. Agora eu vou precisar fazer essas linhas aqui. Não é? Na peça original, na placa comercial, aliás, a distância do círculo maior, onde pego esses dois parafusos, ela é igual à distância do local do corte até onde vão passar essas linhas. A distância é a mesma. Quer dizer, essa distância daqui a aqui, né, ela é a mesma que a gente vai ter aqui. Para a gente medir isso daí, voltamos a precisar da nossa fita crepe. Como a minha peça é um pouco maior, né, a gente vai colocar aqui em aproximadamente 8 centímetros, no risco que deu perto de 8 centímetros, para a gente poder fazer de acordo com essa medida aqui. Tá? Então, daqui o centro até o círculo que estiver perto aí dos 8, 8,5 centímetros. No caso, a gente vai usar esse aqui. Então, eu vou precisar passar uma linha como essa aqui. Então, ela tem uma certa distância. Com o compasso, eu já descobri a distância. Bom, a distância que eu preciso é essa daqui. Tá? Risquinho foi feito aqui. Eu escolhi esse e falei assim, bom, meu risco vai ser mais ou menos aqui. Então eu venho com um pedacinho de fita, né, e coloco aqui. Então venho para cá, faço uma marca, viro para cá, faço outra. Cheguei aqui, repito, marco de um lado, com um compasso, marco do outro. E faço isso aqui em todas as linhas que estão marcadas aqui. Bem no lugarzinho onde eu já bati com punção. Bem, agora eu vou passar o risco. Venho de novo com o meu riscador. Olha aqui onde foi que passou a minha marquinha. Centro, a marquinha do outro lado. E tá, pá. Repito aqui, ó. Olhei as duas marcas, medi no centro e vou repetir o processo. Pronto, já está marcado essas 4 linhas que eu preciso para mim fazer as marcações. Agora, já não preciso mais disso aqui, né? Que já está riscadinho. Sabendo onde está o meu risco, exatamente onde passou o que a gente fez lá no torno, círculos e mais a reta, eu agora vou vir, ó, pau, pau, e vou marcar todo mundo aqui que eu vou, nos lugares onde eu vou furar. Então isso daqui, o mais preciso que a gente conseguir fazer. Isso feito, vou furar. E aí tem um item importante na furação. Já está feito o pontinho aqui, né? Para mim não errar. Vou usar uma broca grande aqui, mas a broca utilizada aqui, porque o meu parafuso é 6 milímetros, então eu vou utilizar uma broca que, quer dizer, ela tem 3 pontas, né? Dessa pontinha do centro aqui, tá? Para mim poder furar certinho. Levo na serra de bancada e faço todos os furinhos que eu preciso, acertando aqui milimetricamente os lugares. Depois desse passo, é uma broca de 5,5 ou 5, porque esse material é mole, eu abro o furo mais próximo do que eu quero.
Terminei de furar os furos, fazer os furinhos, eu agora vou fazer a rosca. A gente fazer a rosca, né? Pontinha, botou na parafusadeira, tá? Só ter cuidado para a gente não bambear, porque isso realmente precisa ser retinho, tá? Se você tiver habilidade, pode fazer em cima da uma peça qualquer. Se não tiver, aí você usa um suporte de maneira que isso daqui fique certinho. Porque aqui é simples. Chegou aqui, ó. Virou. Passa pro próximo. Virou. E tum, 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 tum. Tá resolvido o problema. Feito esses furos, né? Que é óbvio que a gente tirou a placa daqui para poder fazer isso, né? A gente desparafusou, botou em cima de alguma coisa para poder fazer essa rosca, né? Bem, aí agora o que a gente vai precisar fazer mais? Cortar. Quando eu cortar, eu vou ter duas peças que nem essa aqui, né? Aí depois é só colocar lá na serra e cortar nesse sentido aqui. Então vou ter duas partes e depois mais duas. Bem, foi realmente uma pena que eu perdi o vídeo original durante a execução. Quando você fizer uma peça dessa aqui, você vai ficar muito satisfeito. Funciona muito bem. Esses pinos, eles foram os pinos que vieram com a placa comercial. É um parafuso, 6 milímetros, claro, e isso aqui é uma borracha. Só que às vezes a gente tem a impressão de que essa borracha é uma coisa molinha, né? Mas não é não, tá? É bem dura. Não é como um ferro, por exemplo, né? Mas é muito mais para uma mangueira dessas de automotiva, né? Do que qualquer outra coisa. A medida que a gente tem aqui é praticamente 11, né? Bem, aqui na base tem um pouquinho mais, 11 alguma coisa, e aqui na ponta, um pouquinho menos de 11 milímetros, né? Então não é nada que a gente não consiga resolver. Então, além da própria mangueira automotiva que a gente pode utilizar, né? A gente pode usinar uma peça para ficar como essa aqui, né? Para fazer isso eu usei um parafuso, um batente desses de porta, né? 2,50 aí. Coloquei o parafuso aqui, arrumei firmou que seja aqui, coloca no torno, bota para girar e usina até dar esse formato aqui, né? Certo? Ou alguma coisa parecida com isso. Essa linha aqui, ela tem um formato um pouquinho diferente, né? O formato dela está inclinado. Ela está com 11 aqui em cima, tá? E com 8 aqui embaixo. Mas a comercial, ela é praticamente da mesma largura, tá? Bom, tem muita solução para a gente dar nisso aí, né? Então tá aqui, né? É só para a gente botar para girar para ver que ficou certinho. Quer dizer, como esses círculos foram feitos aqui no próprio torno, então não precisa esperar uma coisa diferente do que rodar certo, né? Vai rodar bacaninha, tá? Botei para rodar pouco aqui, porque nem sei se apertei direito. Pior que não, né? Muito bem. Tá aí. Tá? Rodando suave. E
tranquilo, sem nenhum problema, como era o esperado. Então, nosso projetinho está finalizado, nossa plaquinha pronta. Eu agradeço muito a gentileza de ter assistido ao vídeo. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar a sua mensagem, nos procurar, que a gente vai ter muito prazer em tentar esclarecer. Só lamento que a gente tenha perdido o vídeo original e que tenha que ter simulado algumas coisas. Mas é o tal negócio, né? Espero que tenha sido do agrado de todo mundo. Muito obrigado e até sempre, se Deus quiser.